E nessa noite nós vamos aprender sobre a eternidade. Amém? Todos nós vivemos aqui na Terra, mas o nosso objetivo é a eternidade. Porque aqui nós sabemos que tudo é passageiro, mas a eternidade ela dura para sempre. Então hoje nós vamos focar o nosso estudo na eternidade, para que isso venha servir de incentivo para nós viver uma vida que agrada a Deus, para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Fomos criados para a eternidade. Deus criou nós, amados. Não foi para nós morrermos, perecermos, mas o Senhor, Ele nos criou para a eternidade. O projeto original do Senhor, antes do homem pecar, era que o homem vivesse eternamente, para sempre com Ele. E se o homem passasse no teste, Deus iria levá-lo até a árvore da vida e ele então teria a vida eterna, viveria para sempre. Mas o homem foi reprovado e devido a essa reprova veio o pecado. E o pecado acabou nos tornando seres carnais, seres mortais. Porque o Senhor alertou: no dia que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E foi isso que aconteceu com toda a humanidade. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a vida na eternidade. É um treinamento coletivo que ocorre antes da entrada na eternidade. Esta vida é uma preparação para a eternidade. Então, amados, aqui já deu para perceber que aqui as coisas são passageiras, não é verdade? Tudo passa aqui. Você vê as crianças, nasce, cresce, se torna adulto e a gente só vai envelhecendo, não é verdade? O nosso corpo vai perdendo vigor, vai perdendo aquela força e nós verdadeiramente vamos morrendo aos poucos. Essa é a verdade. Então, tudo aqui é passageiro e nós não podemos nos iludir com essa terra. Nós não podemos pensar que aqui vai ser para sempre, que não vai ser para sempre. Aqui é apenas o começo, né? Para que nós venhamos aprender a vontade de Deus, para que nós venhamos entrar na eternidade. Vivemos no máximo 120 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. O nosso tempo na terra é apenas um pequeno momento. Fomos feitos para ser eterno. Então você vê que esse pouco tempo que nós vivemos nessa terra é como a Bíblia diz, é um sopro. É algo assim que passa muito rápido, né? Você vê que esse ano de 2023 já se foi e vai vir um 2024 e assim não para. E assim a gente envelhece e nem percebe. O nosso cabelo embranquece e a gente nem se dá conta. Porém, devido ao pecado, nós achamos que vamos viver para sempre nessa terra. Nós nunca pensamos que um dia nós vamos morrer, mas nós temos que pensar que um dia nós iremos partir dessa terra, mas iremos partir para a eternidade. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, se você for analisar, por mais que a gente viva aqui na Terra, numa condição humana, mas dentro do meu coração, dentro do seu coração, existe um desejo da eternidade. Existe um desejo da gente entrar no céu. Às vezes, quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando a Deus, parece até que a gente já esteve no céu. Não sei se vocês já passaram por isso. Parece que dá uma saudade quando a gente começa a falar da eternidade, começa a falar do céu, falar da nova Jerusalém celestial. Parece até que a gente já viveu nela. Parece que a gente está doido para a gente voltar para lá. E quando a gente entende, amados, o que é a vida aqui nessa terra, então as coisas aqui passam a não ter sentido para a gente. Sentido no sentido de se apegar, de
amar o dinheiro, amar as coisas dessa terra, a gente vê que tudo é passageiro, mas que o verdadeiro tesouro está no céu. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Então você vê que dentro de nós, amados, há um desejo. O nosso lado espiritual quer voltar para Deus. Da mesma forma que o nosso lado carnal quer levar nós para o inferno. Porque o lado carnal, ele ama o pecado, mas o nosso lado espiritual ama a Deus. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. Então, mesmo sabendo que um dia nós vamos morrer, mas o ser humano não aceita a morte. Parece que nós já somos imortais, né? De fato, espiritualmente nós somos imortais, mas carnalmente nós temos um corpo, nós temos uma tenda, né? Uma casa, que é o nosso corpo carnal. E um dia esse corpo vai se acabar. Um dia o nosso coração vai parar de bater. Um dia nós vamos ter que partir. Ninguém vai ficar para sempre aqui nessa terra. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa essência, que move nossa mente e o coração com esse desejo. Um dia o coração vai parar de bater e o fim do nosso tempo na terra, mas não será o final de tudo. Nosso corpo terreno é apenas a residência temporária do nosso espírito e alma. Então, esse corpo nosso, ele vai se desfazer, ele vai envelhecer, mas o Senhor Jesus nos prometeu um corpo glorioso, um corpo semelhante ao dele, um corpo imortal. Você vê que antes de Jesus Cristo, né, ninguém podia dizer como seria o outro lado da vida, porque até então nenhum homem tinha morrido e ressuscitado. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ele é o primogênito dos mortos, porque ele veio na condição de homem e ele foi o primeiro a ressuscitar. E você vê que quando o Senhor Jesus ressuscitou, então ele teve também um corpo glorioso. E esse corpo glorioso, a palavra de Deus diz que comia, bebia, passava pela parede. Então, um corpo espiritual. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 35 ao 40 diz assim: Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Aqui você vê que o apóstolo Paulo, ele faz a pergunta que muitos de nós às vezes faz para nós mesmos ou faz no nosso coração. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Não é verdade? Às vezes a pessoa pensa, como que nós vamos ressuscitar? Com que espécie de corpo nós vamos ter? Já que o corpo terreno vai se decompor, vai para debaixo da terra, vai virar terra de novo, né? Aí ele responde no versículo 36, insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. A cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, e as aves outras, e os peixes outros. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestiais é um, e dos corpos terrestres é outro. Então você vê que aqui ele fala que nós teremos um corpo celestial. Esse corpo celestial, amados, será a imagem do nosso corpo terreno. Porém, não terá, né? Por exemplo, a velhice não existirá. Seremos todos jovens, né? Teremos a aparência de jovens. Não teremos, por exemplo,
Se alguém morrer no Senhor em arrependimento e santidade, mas nessa terra ele não tinha um braço, não tinha uma perna, lá no céu ele vai ser perfeito. Amém? No corpo glorioso ele vai ser perfeito. Se aqui às vezes o ser humano, mesmo servindo a Deus, possa vir a perder a sua visão, se tornar cego, no céu ele não vai ser cego, no céu vai ser tudo perfeito. E assim também temos duas ressurreições que a Bíblia diz. A ressurreição para a vida eterna com Cristo e a segunda ressurreição que vai ser para a vergonha eterna, para aqueles que não aceitaram a verdade, não aceitaram o verdadeiro evangelho, preferiram, o evangelho doce, o evangelho light, o evangelho de pecado, o evangelho da prosperidade, preferiram amar e buscar as coisas da terra em primeiro lugar. Então esses ressuscitarão para a vergonha eterna, para ser condenados. Porém, aqueles que estão em arrependimento e santidade vão ressuscitar no dia do arrebatamento, se tiver dormido em Cristo, e aqueles que estiver vivo, seremos transformados e receberemos um corpo glorioso para entrar no céu. Amém? Se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu e inferno. Então você vê que aqui as coisas começam a ficar estreito. Esse mundo, amados, o mundo terreno, ele te oferece muitas opções de vida. E te oferece muitas coisas, muitos pecados também. Mas, no tocante à eternidade, só tem dois caminhos: o céu e o inferno. Então, de acordo com a vida que nós vivemos aqui na terra, será definido onde nós iremos passar a nossa eternidade. Seu relacionamento com Deus na terra determinará o seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aceitar a Jesus como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados e os abandonar, e passar a viver uma vida em arrependimento e santidade, será convidado a passar toda a eternidade com Ele. Olha para você ver a importância de estar na obediência, de estar fazendo a vontade de Deus. Então o Senhor vai nos levar para Ele, para a eternidade. Entretanto, se desprezar o amor, a graça, o perdão, a salvação que Ele oferece e preferir o evangelho doce, do tudo pode, Deus só quer o meu coração, passará a eternidade separado de Deus. Porque há muitos que dizem: Deus só quer meu coração, não tem problema, uma mentirinha aqui, um pecadinho ali. Então se engana. Quem pensa dessa forma vai passar a eternidade separado de Deus. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele separa o homem de Deus, nos separa do Senhor. Existem dois tipos de evangelho: o evangelho da cruz e o evangelho do sangue de Jesus, arrependimento, santidade, que se prepara para a vinda do Messias, e o evangelho da prosperidade, onde vem chavinha, lencinho e todo tipo de objeto de revelações, entrevista com o diabo, etc. Quando o Espírito Santo abre os olhos, você começará a ver a luz da eternidade. Passamos a dar maior valor à nossa personalidade, que indica nossa identidade e caráter e vida espiritual. Então, à medida que o Espírito Santo vai nos abrindo os olhos e o sangue de Jesus vai nos limpando, então nós vamos olhando para essas coisas e nós já começamos a ver que essa vida aqui na Terra não é tão interessante como nós pensávamos. E às vezes a gente pensa: puxa vida, como que eu amava as coisas dessa terra? Coisas perecíveis, coisas que vão ficar tudo aí e coisas que podem me fazer perder a salvação, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
Então você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que ele também um dia já amou essa terra. Ele já deu muito valor para as coisas terrenas, né? Ele amou os títulos, amou a fama, talvez até a prosperidade. Mas quando o Senhor se revelou a ele e ele percebeu que a vida aqui nessa terra é temporária e a qualquer momento nós podemos partir dessa terra, então aquilo que ele achava que era lucro, que tinha alguma importância para ele, e eu acredito que você e eu também já chegamos a essa conclusão, então passou a se tornou como esterco, ou seja, sem nenhum valor, algo abominável. Aquele amor, aquela esperança de ter tantas coisas, de ter e possuir coisas grandes aqui na terra, então aquilo desaparece do coração da gente quando nós olhamos para a eternidade e vemos o quão grande é o que Deus tem preparado para nós. Como será a eternidade com Deus? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então você vê que Deus, ele sempre nos revela, o Senhor sempre nos mostra como é preciosa a eternidade. Muitos de nós já teve oportunidade, o Senhor já revelou em sonho para nós o reino eterno de Deus por alguns minutos. E quando nós sonhamos com a eternidade, quando a nossa alma ela teve a revelação da eternidade, do reino de Deus, a gente não queria voltar mais para a terra. Não é verdade? A gente queria ficar lá. Mas o Senhor nos mandou de volta para que viéssemos a testemunhar, para que nós venhamos a nos preparar adequadamente. Porque se o ser humano morrer sem estar adequadamente de acordo com a palavra de Deus, ele não vai entrar no reino de Deus. Então não adianta. Nós temos que nos preparar a todo momento. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar para levar o seu povo. Assim também não sabemos o dia da nossa morte. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 dias, ou pode ser daqui a 1 minuto. Nós podemos deixar de viver nessa terra. E do jeito que nós passar dessa vida, nós passar no pecado, nós vamos perder a eternidade. Mas se nós passar em santidade e arrependimento, nós iremos então estar dormindo para o grande dia do Senhor. Como nós aprendemos, dormindo no Senhor, ou seja, morto para essa vida, ou ainda vivo aqui, se nós estivermos preparados, nós vamos subir com o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9 ao 12, diz assim, ó, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então o Senhor tem nos revelado coisas profundas, gratuitamente, porque o Evangelho é pela graça. Então, diz também aqui em Apocalipse, amados, para que nós venhamos a entender melhor o que nos espera na eternidade, né? Diz assim, ó, Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Então aqui você vê a revelação do Senhor para nós. Então aqui nós observamos que vai ser uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Olha que maravilha, amado. Tudo novo, tudo novinho para nós. E o mar já não existe. Então aqui você vê que já não tem necessidade de ter o mar. Amém?
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Olha que lindo, amados. Então, a cidade, a nova Jerusalém, estará toda preparada para nós, amados. Toda enfeitada, assim como uma noiva se enfeita para o seu noivo, se prepara, assim estará preparada essa cidade para nós vivermos nela. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então você vê que as coisas aqui mudam, né, amados? Então agora nós vamos viver junto com o nosso Deus. Então não vai estar Deus longe de nós, mas o Senhor estará conosco. Nós seremos o seu povo particular e ele será o nosso Deus. Então estaremos para sempre com o Senhor. Aí diz aqui no versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que o Senhor está querendo dizer para nós, amados? Que aqui toda tristeza vai ficar para trás. Toda dor vai ficar para trás. Tudo aquilo que você passou nessa terra, que te aborreceu, será esquecido. Não mais você vai se lembrar. Toda a lágrima será enxugada. Não haverá mais choro. Amém? Então haverá somente alegria. E a morte não vai existir mais. Então estaremos verdadeiramente na eternidade. No versículo 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono diz: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, quando nós estamos nessa terra e nós passamos por alguma dificuldade, nós passamos por algum sofrimento, e as coisas muitas vezes não são do jeito que a gente quer, e às vezes a gente quer mudar algumas coisas e a gente não consegue. Então devemos nos alegrar no Senhor e saber que Deus está fazendo nova todas as coisas. Todas as coisas. Todas é todas. Amém? Não haverá nada passado, nada dessa terra. Tudo será feito novidade de vida para nós. A pureza, a santidade, isso será parte de nós na eternidade. Não haverá sofrimento, não haverá nada que nos aborreça, mas a alegria, celebrações. A palavra do Senhor diz que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, amados, a nossa mente não vai apagar o pecado, vai apagar a tristeza, mas nós vamos nos conhecer no céu. Seremos uma sociedade celestial, regida pelo próprio Deus. Amém? Estaremos nos comunicando. Para você ter uma ideia, o profeta do Senhor, David Warren, disse assim que no céu, quando nós estivermos na eternidade, nós poderemos conversar com até 500 pessoas ao mesmo tempo. Olha para você ver como que muda as coisas, o intelecto nosso muda. Nós não seremos como Deus, porque Deus pode conversar com trilhões e trilhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas seremos também a semelhança do Senhor, poderemos conversar até com 500 pessoas. Poderemos ir, por exemplo, se fosse necessário, como se nós fôssemos daqui da terra ao céu em menos de um segundo. Olha para você ver. Então, amados, teremos um corpo glorioso, teremos um corpo celestial. Amém? E diz assim, amados, no versículo 6, né? Para você ver que o Senhor, Ele sempre nos orienta. Ele falou que
essa palavra é digna de confiança. Então, pode confiar que vai acontecer. E no 6 ele diz assim, ó: disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você observa que já é a segunda vez que nós lemos a palavra gratuitamente. Isso aqui é para ficar bem claro que o evangelho da prosperidade é o evangelho que a serpente prega, é o evangelho do maligno. Aqui o Senhor faz questão de dizer para nós o evangelho da salvação eterna, o evangelho celestial, o evangelho da cruz e do sangue de Jesus é gratuito, gratuito. Então você vê que Deus ele frisa muito bem isso. Já é a segunda vez que nós vemos essa passagem lá em 1 Coríntios, né? E agora aqui em Apocalipse. E a quem tiver sede, ele dará de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Amém? O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha que maravilha, amados. Você vê que mudou a condição. De servos, nós nos tornaremos filhos de Deus. Assim como Adão. Quando Adão, antes do pecado, Adão, você vê na genealogia, está escrito Adão, filho de Deus. Olha para você ver, então nós vamos voltar à nossa origem, à origem da eternidade. Então de criatura passamos a ser filhos de Deus. Então as coisas mudam. Amém? Aí, amados, para terminar, o Senhor, ele deixa bem claro uma coisa, né? Então nós vamos ver agora no versículo 8, ele deixa bem claro que há também aqueles que não vão herdar essa vida eterna. Há aqueles também que não vão entrar no glorioso reino dele. Quem serão? Diz aqui no versículo, Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte, a que nós falamos, né? Então você vê que o Senhor, ele deixa bem claro aqui, aquele que se acovardar e não quiser seguir o verdadeiro evangelho, aquele que foi incrédulo, não crê nessas palavras, que ele está afirmando que vai acontecer, né? Os depravados, pessoas que falam palavrão, pessoas que ficam aí vendo imoralidade no celular, né? Os assassinos, os que cometem pecado sexual, os que praticam feitiçaria. E essa feitiçaria aqui também está incluso a feitiçaria da igreja moderna, viu? Chavinha, cajadinho, esses objetos chama idolatria. Idolatria não é só, né, quando a gente era, né, no passado, que a gente adorava imagem de gesso, imagem de ouro, não. E a idolatria também está na igreja moderna, a igreja que se diz evangélica, com chavinha, cajadinho, arquinha da aliança e muito mais. Então isso se chama idolatria. Então quem pratica esse tipo de coisa não vão entrar naquele dia. Os mentirosos, temos que tomar cuidado com a mentira. Porque se nós continuar a mentira, nós não vamos entrar naquele dia. Porque a palavra deixa bem claro que o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, amados? Então você vê que aqui o Senhor deixa toda a promessa para que nós nunca venhamos nos desanimar de buscar o reino celestial. Então, quando as coisas aqui na terra não estão dando certo para você, as coisas não estão saindo como você quer, você está com alguns problemas, saiba que isso é temporário. Em breve tudo vai passar. E passa muito rápido. Você vê que entra anos saindo muito rapidamente. A semana passa muito rápido. Então, logo, logo, nós estaremos com o Senhor.
Amém, amados? Então, vamos tomar cuidados, vamos andar em santidade, em justiça, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nascer de novo, vamos ser santos, porque o Senhor está vindo e nós precisamos subir com o Senhor. Amém?